Retomamos a nossa série de catequeses sobre o Espírito Santo. Nosso quarto tema é o Espírito Santo em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós lemos as passagens das Sagradas Escrituras, percebemos que Jesus sempre atuou na força do Espírito Santo. Se formos elencar todos os momentos em que o Espírito Santo comparece de maneira explícita na atuação de Jesus ou de maneira implícita, a lista ficaria muito longa. Eu proponho uma lista breve de 8 tópicos para juntos percebermos a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo foi plasmado pelo poder do Espírito Santo, é o que nos dizem os evangelhos. Então, na encarnação, o Espírito Santo já opera de maneira magnífica, formando no seio da Virgem Maria o segundo Adão. Santo Ambrósio tinha uma expressão muito bonita. Dizia que assim como Deus da terra virgem formou o primeiro Adão, assim o Espírito Santo formou da carne imaculada virgem de Maria o segundo Adão. Então, na encarnação do Verbo, nós vemos a presença do Espírito Santo ungindo, consagrando e formando a humanidade de Jesus no seio da Virgem Maria. Em segundo lugar, o Espírito Santo na vida de Jesus pode ser constatado no seu batismo, no início do seu ministério público. No batismo de Jesus, nós vemos o céu se abrir, nós vemos do céu vir uma pomba, o Espírito Santo como que em forma de pomba, pousar sobre Jesus, e a voz do Pai se faz identificar, mostrando que o batismo de Jesus no Jordão foi um acontecimento trinitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são assim conferidos, contemplados nesse episódio do batismo de Jesus. E ato contínuo, é o Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto onde ele foi tentado pelo diabo. Há 3 inimigos da alma, ensina-nos a tradição cristã: o mundo, a carne e o diabo. Nosso Senhor Jesus não foi tentado pelo mundo, não foi tentado na carne, pela carne, porque não conhecia pecado, não conhecia a inclinação para o pecado que nós conhecemos. Jesus foi tentado diretamente pelo diabo. O Espírito Santo o conduziu para essa experiência. Causa-nos certo até estarrecimento pensar em Deus, segunda pessoa da Trindade, ser tentada. Muitos autores, muitos teólogos tentaram e tentam explicar este acontecimento da vida de Jesus. A Carta aos Hebreus afirma que Jesus foi provado para nos sustentar nas nossas provações, para nos amparar nas nossas tribulações e tentações, situações estas pelas quais todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Há um terceiro episódio importante da vida de Jesus em que podemos constatar a presença do Espírito Santo. É o episódio da Transfiguração. Na Transfiguração, Jesus anima, reergue o ânimo dos discípulos, sobretudo dos 3 discípulos que lhe eram mais próximos. Jesus, após haver anunciado que deveria sofrer, que deveria passar pelo caminho da cruz, do Calvário, da entrega de vida, Jesus se manifesta glorioso diante desses discípulos, e a glória de Jesus é narrada nas Sagradas Escrituras pela nuvem que o cerca, pelo resplendor e pela voz do Pai. Aqui, novamente, nós vemos um acontecimento trinitário, uma manifestação de ordem trinitária. O Pai pela voz, o Filho pela humanidade e o Espírito Santo através do esplendor, através da nuvem. Nós vemos ali também a presença marcante da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não somente isto. Um quarto ponto que nós devemos elencar aqui nesta nossa catequese
é que o Espírito Santo acompanhava Jesus nas suas atuações milagrosas, nas suas atuações de sinais. Nos sinais que Jesus operava, nos milagres que ele realizava, o Espírito Santo se manifestou e o sustentou, lhe concedeu a potência de realizar. Evidentemente que Jesus, pelo seu próprio poder de Deus, pode realizar obras esplêndidas, obras magníficas, obras sobrenaturais. Mas a graça do Espírito Santo, santificador, a potência do Espírito Santo também sempre atuava. É um princípio teológico muito presente na teologia clássica, que é o princípio de que na atuação adextra para fora da Trindade, Deus age trinitariamente sempre. Ou seja, as três pessoas da Trindade que estudamos estão presentes nas atuações exteriores, apesar de que, interiormente, como nós observamos, elas têm as suas propriedades e apropriações específicas. Além dos milagres que Jesus realizava, nós vemos a presença do Espírito Santo, e aqui é um quinto ponto importante, através da doutrina de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus. As palavras de Jesus não são palavras meramente humanas, que podem ser relegadas ao passado. São palavras vivas, têm uma capacidade de atuação e de transformação no hoje da história, assim como teve ontem e assim como terá amanhã e por todo sempre. As palavras de Jesus jamais passarão, ele próprio afirmou. E Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, que ensinará todos a respeito de toda a verdade de suas palavras e recordará a igreja acerca dos seus ensinamentos. Então, o Espírito Santo tem uma vinculação muito íntima com a doutrina de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Ele tem a missão de nos recordar e de nos ensinar toda a verdade. Nós vemos como a doutrina, o ensinamento, a mensagem de Jesus é fundamental, inclusive, para além dos muros da igreja, para além das fronteiras da comunidade de fé. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos que todos nós somos iguais, a igualdade social. Jesus afirmou, todos vós sois irmãos. E aqui está um princípio fundamental que guia como um valor toda a sociedade humana saudável. Jesus também afirmou e ensinou, aliás, Jesus ensinou os discípulos, a igreja, a chamar Deus de Pai, a rezar, chamando Deus de Pai, se fazendo então, pela graça do Espírito, uma comunidade de irmãos, família de Deus. E aqui está o princípio fundamental também para as sociedades saudáveis, o princípio da fraternidade. Jesus, irmãos, irmãs, também ensinou a separar o plano espiritual do plano temporal no que concerne as relações de poder. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E assim por diante, os ensinamentos de Jesus são princípio de vida sobrenatural para aqueles que creem, mas também auxiliam na organização como valores fundamentais para a sociedade. Além desses 6 pontos, também o Espírito Santo atuou em todas as atividades humanas de Jesus. Jesus, como homem, aprendeu. Jesus, como homem, cresceu. E aqui reside os 7º e 8º pontos para concluir essa nossa reflexão acerca da atuação, da presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus, diz-nos os evangelhos, crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus. Jesus aprendeu as coisas humanas, mas aprendeu também a obediência, cresceu na sua intimidade com Deus enquanto ser humano. E o Espírito Santo o apoiava, o Espírito Santo o sustentava, o acompanhava nesse processo. Sobre Jesus recaiu a plenitude dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo
permitem com que a graça santificante ou a graça habitual se movimentem em nós. A graça santificante é uma realidade estática em si mesma, parada, mas ela sempre associada aos dons do Espírito tem dinamismo, tem movimento, cresce, progride, gera muitos e muitos frutos. E o próprio profeta Isaías profetizou que sobre o Messias recairia a plenitude dos dons do Espírito. Convido você a tomar em mãos a sua Bíblia, no capítulo 11 do profeta Isaías, a partir do versículo 1. Diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito de Javé, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. No temor de Deus estará a sua inspiração. Vejam, irmãos e irmãs, como que o Espírito Santo já estava sendo prometido com todos os seus dons sobre a vida do Messias, do ungido, de Cristo, aquele que Deus haveria de enviar para nos manifestar o seu rosto bondoso, o seu rosto misericordioso. E assim nós concluímos mais esta catequese. Não perca amanhã a nossa 5ª catequese acerca da atuação do Espírito Santo na vida da Igreja. Até lá!